para irmos à matéria que nos chega a partir da cidade da Beira. Podemos fazer isso, realização, depois voltamos para continuar a atender aos nossos telespectadores? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos à cidade da Beira, Vamos acompanhar a entrevista exclusiva que Jorge Batalhão, correspondente da TV Miramar na cidade da Beira, traz com o ilustre que foi brutalmente espancado por desconhecidos, o antigo presidente da Assembleia Municipal. Vamos acompanhar a história toda na primeira pessoa. Como é que aconteceu ao ponto de ser espancado brutalmente. E, eventualmente, vamos ouvir se há algumas pessoas suspeitas de terem cometido este crime contra o antigo presidente da Assembleia Municipal. Jorge Batalhão, a partir de agora, junta-se à Interação Matinal. Caro telespectador, acompanhe a história daquilo que aconteceu com o ilustre Lang. Carrega. Saudações, nós respondemos a partir da cidade da Beira. Hoje encontramos-nos na casa de um ativista social, falo neste caso de Gilberto Lang. Ele foi presidente da Assembleia Municipal da cidade da Beira. Sucede que quando na madrugada, ou seja, na noite de ontem, quando fazia-se a sua residência, depois de ter saído de uma padaria que fica aqui próximo, terá sido surpreendido por indivíduos armados, e que estes indivíduos, mesmo à porta da sua residência, o interpelaram e depois levaram-no para a sua viatura, tendo-o levado para a parte incerta, onde espancaram-no e depois trouxeram-nos, portanto, para a parte onde teriam o levado. Sucede que, por aquilo que podemos acompanhar junto de algumas pessoas, as quais também teremos a possibilidade de ouvi-las nesta intervenção, que pessoas que nesta altura que viram gritar pelo socorro e na tentativa de poderem seguir estes indivíduos começaram a disparar, exatamente no sentido de poder fazer com que essas pessoas pudessem recuar. Não se sabe ao certo o que é que terá motivado esta situação, mas a verdade é que este cenário está a preocupar não só a si, como também os seus familiares. Sabemos que Gilberto Lang tem participado ativamente em algumas manifestações pacíficas que ocorrem aqui na capital provincial de Sofala. Lembra-se que há um dado muito recente que ocorreu bem próximo do Hospital Central da Beira, em que tentava participar numa outra manifestação organizada pelos enfermeiros e acabou sendo retido pela Polícia da República de Moçambique. E esta situação toda que ocorre chama efetivamente esta atenção e o medo no seio das pessoas, falo dos vizinhos e não só. Nós vamos conversar com ele, como pode ver, vou pedir o Sérgio para mostrar, as imagens falam por si, de uma pessoa que sofreu agressões. Vemos o olho como se apresenta, a mão, enfim, e entre outros. Familiares dizem que tiveram que socorrê-lo ainda ontem à noite a uma clínica aqui na cidade da Beira, onde recebeu os primeiros socorros. E é por esta razão que estamos aqui, para percebermos efetivamente como é que esta situação aconteceu, termos aqui alguns dados que de certa forma vão metendo algum medo no seu familiar, entre outros. Eu gostava que pudesse contar-nos, pois embora eu tenha tentado resumir aqui, quero tentar perceber que horas isto aconteceu, onde é que saía, estava com quem naquela altura. Pode descrever-nos o que é que terá ocorrido? Bom, de uma maneira não atípica, fiquei ontem todo o dia na companhia da minha família, esposa e filhos. E chegado a hora, os rapazes disseram que, papai, já estamos sem pão. Nós queremos jantar com pão. Então saí por volta das 20h30. Chegado à padaria, o padeiro disse que pode aguardar um bocadinho porque o pão ainda está no forno. E fiquei mais alguns minutos. E depois de ter comprado o pão,
Logicamente dei a meia volta, foi naquela zona do Mara, Bimo da Munhava, então dei a meia volta de regresso. Como do hábito, vinha devagar, e quando cheguei junto à Praça dos Heróis, ainda afrouxei mais, devagar. Estavam os rapazes vizinhos, até cumprimentei alguns, mas logo de seguida notei que tinha um carro que queria ultrapassar, mas dei espaço para ultrapassar e o carro não ultrapassou. Eu fiquei entretido em querer levantar mão aos vizinhos que estavam ali, e passando um pouco, uns 20, 15 metros dos vizinhos, senti uma pancada por trás da minha viatura e parei. A primeira coisa que fiz foi ainda manter na viatura e observar. Vi que o condutor da viatura desceu na companhia de mais uma pessoa, simulando verificar se não houve nenhum danos na própria viatura. Depois vi que ele deu sinal com a luz, né? Eu acabei descendo. Opa, você acabou batendo a minha viatura? Eu disse, não, foi o senhor que bateu a minha viatura por trás, tanto como estava em marcha lenta. E verificando que a minha viatura não houve nenhum danos, quis seguir avante, entrando na viatura, mas logo a querer pegar a porta do carro, notei um movimento de mais pessoas a correr em minha direção, gritando, como é que você bate o nosso carro? Como é que você bate o nosso carro já de maneira agressiva? O que é que eu fiz? Fechei a porta, né, e fiquei em frente do meu carro. E ficou aquela agarra, empurra, aquela violência. Depois é que comecei a ver que realmente era uma simulação, puxando de maneira agressiva, com pancadarias. Foi quando um dos rapazes tirou uma arma, uma pistola. E não me restou mais nada a não ser gritar, pedindo socorro aos vizinhos. Mas infelizmente não foi possível, o número era maior. Introduziram-me dentro da viatura, era uma Difodi de cor branca com canopy. Eles me puseram no banco de trás. Logo de seguida eles puseram-se por cima de mim e começaram a me espancar lá dentro mesmo do carro. Comecei a perder muito sangue e para poder respirar. De repente houve várias manobras, né, ali, mas não conseguia se perceber porque puseram a mão no meu ouvido para tapar, a pressionar e a baterem. Portanto, foi uma marcha bem longa até o destino. Deu a entender que eles reduziram e ainda estavam à procura de um sítio mais seguro. Mas depois senti que já estávamos dentro de um local que é uma mata. Sentia os ramos a baterem a chaparia do carro. Quando chegamos no local, parou-se o carro, ficou-se um tempo, deu a entender que ele estava em comunicação para receber alguma orientação. E nesta orientação foi, depois disso, me puxaram para fora, começaram aí a dizer, o senhor, que trabalho o senhor faz mesmo? O senhor faz-nos sair do Maputo para aqui, para vir resolver este problema. E aí ficou aquele festival de pancadaria. Cada um foi usando e em pontos que eu mais gritava, via que a tendência deles era não criar aquele grito, mas as pancadarias começaram e fiquei quase inconsciente. Depois disso, dobraram o carro, fizeram a imagem como se fosse para fazer uma foto do meu estado. Depois pegaram-me de volta, devolveram-me já num canopy atrás, na companhia de mais dois ou três jovens. Não conseguia ver porque os olhos estavam todos inchados e a visão era praticamente... Então sentimos que regressamos do local para um sítio já de um acesso, uma rua. Senti que desceram duas pessoas, depois os restantes continuaram a marcha e depois chegando a um ponto só disseram, opa, em Xangana, para, não sei o quê, descarregue. E notei que no carro a tendência é querer ver se ainda estava vivo ou não, focando com o celular na minha cara para ver se estava a respirar. E depois disso descarregaram num local e ao tirar-me já estava praticamente inconsciente, só ouvi palavras, olha, cuidado senão a cabeça dele vai bater no chão, ponha com cuidado.
puseram na rua, por lado de uma carrada de areia, e depois a minha camiseta cobriu toda a cara, a me remover naquele local, e eles depois puxaram para que eu pudesse respirar à vontade e puseram uma garrafa com água, regaram a minha cabeça. E depois que apareceu uma viatura com alguns jovens que viram, consegui ficar de pé pelo menos, que eles depois disseram, opa, sofreu esse jovem. Vieram me socorrer, apareceu mais dois chupelistas e pedi socorro a eles para me levarem a casa, mas foi com muita desconfiança. A sorte que depois um deles reconheceu-me quem eu era. E foi assim, quando chegamos aqui, apanhei toda a família, apanhei também a polícia aqui em casa. E daí houve uma intenção de primeiro ir à esquadra para ter algum auto da polícia. E de seguida a família acabou direcionando para uma das clínicas, onde eu recebi os primeiros socorros. Até hoje de manhã, que neste momento acabo de chegar mesmo a casa, e foi terrível mesmo. Mas tem alguma suspeita de quem tenha sido esta intenção de espancá-lo, enfim? Bom, de primeira, como já foi pública, houve sempre a intenção da polícia, né? Eu admiro, muitas vezes as nossas marchas são pacíficas, mas há sempre aquele recado direto ou de maneira indireta por parte da polícia. Como se dissesse, estás a cometer um ato, não que seja ilegal, mas se calhar acabo entendendo que é um ato que acaba ferindo mais a polícia do que mais outra pessoa. De primeira, sou político, sou um ativista político e sempre acompanhei aquilo que são as marchas pacíficas a nível da autarquia da Beira, e não vejo, nos últimos dias tinha um dístico ou um banner na minha viatura. Eu tenho uma viatura que uso para eventos na cidade, todo mundo conhece, e pus um banner com a bandeira de Moçambique, com alguns dizeres que esse país é nosso, povo no poder, e uma parte que é do hino nacional. Na sua opinião, isto pode estar por detrás desta situação? Bom, após o acontecido, não tenho dúvida que seja isso. Não tenho contas nem créditos com alguém, nem negócios ilícitos que tenha que ter algum ajuste de conta, né? Tirando a questão do meu ativismo. Enquanto conversamos aqui, o Sérgio vai mostrar, na altura trajava aquela camiseta que estamos a ver com sinais de muito sangue. Esta é a camiseta aqui, como ela ficou, e também os calções que não tenho. A minha cara toda estava irreconhecível, mas depois de regressar da clínica e tive algum tratamento aqui mesmo familiar de casa, e penso que a cara voltou a ir aquilo que é a minha verdadeira. Mas vai ter que continuar a ser seguido, a ter um tratamento médico, ou porque só vai fazer este tratamento ambulatório pelo aconselhamento? O que foi o aconselhamento médico foram várias, praticamente quase todo o corpo teve traumas, né? Mas fazendo o raio-x, o médico disse que poderia fazer o acompanhamento de casa, e caso houvesse alguma anomalia, né, que pudesse retornar logo de imediato. E já agora, tendo em consideração que aconteceu esta situação, de certeza que reina um ambiente de medo, e como é que vai ser, portanto, de hoje em diante, a sua forma de estar, enfim? Bom, a tendência é intimidar. A intimidação sempre foi visível. E onde que se admira mais que essa intimidação é gerida por uma, poderia dizer, é gerida pela polícia, que é o garante da segurança do próprio cidadão.
por várias vezes a polícia vem dizer: este teu carro tem que parar de circular. Mas não é a polícia que diz isso. Se eu tivesse a cometer um ato ilegal, provavelmente a própria Procuradoria ou um outro órgão ia se pronunciar no sentido de me notificar, né? Se assim fosse contra a lei, o meu ativismo ou a minha participação política, né? Eu sou do MDM, sempre militei neste partido e na altura, como o maior rival, que é o partido no poder, sempre houve tendências de quererem silenciar, de quererem chamar com atenção, mas nunca chegou-se a esse extremo, na sua maioria até em grupos do WhatsApp, uns mais contundentes nas suas expressões contra mim, mas eu entendia que simplesmente aquilo é uma conversa, porque não é um ato ilegal. A lei prevê que todos os partidos que assim o quiserem ou organizações concorram, né, e militem. Nós temos um eleitorado único e a melhor proposta é que vence. E nós A questão que eu gostava que eu colocou é a seguinte: a sua forma de ser vai mudar ou vai continuar a ser o Gilberto Lang ativo em manifestações, enfim, ativo na política e por aí fora? Às vezes é preciso entender. Nós sabemos que a característica de uma banana é curva. E eu já nasci assim. Nasci nesse ambiente. Sou político. É claro que esta tendência é uma tendência clara de querer criar o pânico, né, na pessoa. Portanto, a minha toda a família, a primeira coisa é: senhor, é melhor você recuar, nós ainda precisamos de ti. Como em qualquer família, irá se pronunciar desta maneira. Mas quando você se formou em ser médico, provavelmente você não vai deixar de operar ou de cuidar dos pacientes. Eu sou político e vou continuar político. Bom, declarações aqui de Gilberto Lang disse, quando desta nossa entrada, que ele foi presidente da Assembleia Municipal da Beira e atualmente também membro do Movimento Democrático de Moçambique. Participa em vários eventos, que, portanto, falo que é culturais, como também no âmbito da política. Tem uma viatura caracterizada que participa, portanto, também nestes eventos, com som e, enfim, se calhar, como disse, esta situação por si só tenha criado este cenário, mas pelo que ficamos a saber, o caso foi reportado à polícia e a polícia está a trabalhar no sentido de poder encontrar estes indivíduos que terão protagonizado este ato. Mas há pessoas que, eu vou conversar com os dois jovens que estão aqui, que dizem, ontem à noite, diziam-me antes, quando conversávamos, que ouviram disparos ontem. Sim. Algumas pessoas aqui tentaram seguir esta viatura, por aquilo que puderam perceber. Sim, ouvi disparos, né, quando estava na porta de casa. Logo de seguida recebi uma chamada a dizer que sequestraram o Ricardinho, e isso já agora. Então tentamos seguir e as pessoas dispararam contra nós e nós recuamos, não temos como, e levaram. Não sabemos como que vai ser daqui em diante. Vocês estão com medo nesta zona? Quando diz que não sabe como é que vai ser de hoje em dia? Estamos com medo. Mas creio que isso vai passar, sim, vai passar. Também ouviu disparos? Sim, praticamente ouvimos disparos a partir de casa, porque eu estou aqui a 500 metros, somos praticamente vizinhos, então ficamos assustados com isso. E quando veio aqui, viu este movimento, este pânico todo? Sim, estamos mesmo assustados com esse tipo de atitudes, né? Esta zona praticamente não existe esse tipo de atitudes, então ficamos praticamente assustados. Falei com o senhor? Domingos Francisco Miguel. Domingos Francisco Miguel, e aqui? Araújo José Navalha. Bom, temos aqui parte familiar, parece-me que
Tem mais alguém da família que vai falar ou ficamos mesmo por aí? Mamãe queria dizer alguma coisa? Sim, sim. O que queria dizer, mamãe? Eu queria falar assim, aqui na minha casa, com meus filhos, eu vivo com meus filhos, vivo com meus netos, eu não vivo com parte de política. Eu vivo com Machamba, sou filho de machambeira. Para eu ver meu filho ser feito assim, dessa forma, nós aqui em Moçambique estamos a defender o quê? E esse tempo que nós estamos a viver anda a desgraçar nossos filhos. Eu vivo com custa de meu filho. Eu tenho 63 anos, não tenho força. Vou para Machamba, colima até aí já chega. Eles, polícia para vir me falar e eu, com meus netos, essa é raça de Vinasse. Eu não como custa de Vinasse. E eu nem conheço Vinasse. Ok. Bom, vimos aqui a mãe do Ricardo Lang. Aqui na minha casa eu não quero polícia chegar aqui. Desta situação, a dizer que há um mês, ou cerca de um mês e meio, terá recebido aqui a visita da Polícia da República de Moçambique, que obrigou o jovem que esteve, tanto aqui em casa, a abrir o portão, mas este recusou-se a fazê-lo e entende que esta situação toda pode estar ligada a este cenário que descrevemos em instante. Acreditamos que vamos procurar ouvir junto das autoridades e percebermos efetivamente como é que estão a andar por essas alturas as investigações em torno desta situação. É tudo quanto tínhamos a partilhar. Boa tarde. Muito obrigado, Jorge Batalhão, por esta nota de reportagem e por esta explicação relativamente àquilo que terá ocorrido com o antigo presidente da Assembleia Municipal da Beira. Nós vamos fazer o nosso intervalo, voltamos logo a seguir com as linhas abertas e temos ainda a intervenção do Podemos relativamente à atuação do Conselho Constitucional e ainda nesta edição vamos observar a questão do lixo no nosso país, concretamente na cidade e capital. Vamos fazer o nosso intervalo, não saia daí, não inventa. Até já!